Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nesta ocasião nos permita compreender Sua palavra e assim sermos alimentados em nossas almas, para em breve chegar à perfeição e assim obter um corpo eterno e glorioso e ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ler no Salmo 19, Salmos 19, versículos 1 ao 6, onde Deus nos disse, por meio do salmista e rei Davi: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o recorrido do sol. Podem tomar assento, tenham a bondade. Nos disse Malaquias capítulo 4, versículos 1 ao 2, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedades serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz Jeová dos exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis e saltareis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz Jeová dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel. Nesta passagem, Deus nos fala por meio do profeta Malaquias sobre o juízo divino que virá, mas também nos fala da segunda vinda de Cristo como sol de justiça, nascendo. Aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Cristo é o sol de justiça, o Messias é o sol de justiça, e em sua segunda vinda estará cumprindo esta profecia, conforme Deus a deu através do profeta Malaquias, para ser cumprida neste tempo final. E agora vejam vocês o porquê também. Deus disse, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos, por meio das ordenanças e leis dadas por Deus através do profeta Moisés ao povo hebreu, encontramos todo o programa divino que ele realizaria desde o princípio até o final.
E é para cada era e para cada dispensação, encontramos que é para cada era e para cada dispensação que estas festas que Deus deu por meio do profeta Moisés têm cumprimento. E vimos que já algumas destas festas foram cumpridas, como a Páscoa, que o povo hebreu guardava cada ano. No dia 15 de cada ano, do primeiro mês, mês de Nissan, o primeiro mês do ano religioso do povo hebreu. No dia 15 era Páscoa. E o cordeiro pascual era sacrificado no dia 14 na tarde. Porque no mesmo dia 14, na tarde, ao pôr do sol, digamos, às 6 da tarde, em algumas ocasiões, encontramos que terminava o dia 14 e começava aí o dia 15, porque os dias começam para o povo hebreu e de acordo a Gênesis, os dias terminam e também começam na tarde. Na tarde termina um dia e começa o outro dia ao pôr do sol. E agora, vejam vocês como, nestas festas dadas ao povo hebreu, todo o programa divino está mostrado. E conforme a este programa divino é que Deus esteve atuando. Temos a Páscoa, a qual é Cristo morrendo lá na cruz do Calvário. E em seguida, ressuscitando no domingo, que é o 8º dia da semana. E agora também, ele é o feixe movido, do feixe das primícias, do começo da colheita. Era a colheita lá para aquele tempo da cevada, e um feixe se tomava como primícia da colheita, do começo da colheita da cevada, e se oferecia a Deus. Era preparada uma torta, um bolo, e se oferecia a Deus. E Cristo cumpriu como a festa das primícias o que estava aí profetizado. E agora, vejam vocês, isto se cumpriu no domingo de ressurreição. E agora, vejam como as leis e ordenanças dadas por Deus ao povo hebreu através do profeta Moisés, em acréscimo do que era em si a festa, tem um elemento profético para o povo hebreu e para a raça humana. Esse elemento profético que tem é o programa divino que ele estaria realizando daquele tempo em diante. Assim como também estas festas são comemorativas para o povo hebreu. Coisas que para o povo hebreu foram uma realidade desde a Páscoa, ali instituída no meio do povo hebreu, mas na terra do Egito, antes da saída do povo hebreu do Egito. No dia 14 do primeiro mês, sacrificaram a Páscoa à tarde e depois durante a noite. Do dia 15, que começou primeiro à noite, porque os dias começam à tarde. Começou na tarde do dia 14, no final do dia 14, começou o dia 15, o dia da Páscoa. E eles, durante a noite, estiveram comendo este cordeiro pascual. E eles estiveram comendo esses pães sem fermento.
E encontramos que tudo isso, vejam vocês, era parte da história do povo hebreu, mas também tinha um elemento profético. E esta festa eles estariam guardando todos os dias da sua vida, ou seja, todos os anos. No primeiro dia de cada mês, começava este mês importante e já no dia 14 matavam o cordeiro, o qual já tinham tomado desde dias anteriores. E em seguida, já ao começar o dia 15, já daí em diante, à tarde, tinham este cordeiro pascual para comê-lo durante a noite. Esse cordeiro pascual o comiam assado, não o podiam comer nem guisado, nem cozido. Tinha que ser assado em fogo. E eles tinham que estarem fechados em seus lares com o sangue deste cordeiro aplicado sobre o batente e umbrais da casa onde estavam reunidos, para que a morte não entrasse nessas casas, e assim não morresse o primogênito dessas casas, desses lares. Enquanto a morte estaria ferindo todas as casas dos egípcios, e estariam morrendo todos os primogênitos, começando do primogênito do faraó, e também de todas as casas dos egípcios, e também de todos os animais do Egito. Mas vejam vocês, Deus fez provisão para o povo hebreu. Agora vejam como todas essas coisas, em seguida, se tornam tipo e figura das coisas que Deus faria com e na primeira vinda de Cristo. Onde este cordeiro que o povo hebreu sacrificava no dia 14, esse cordeiro se tornou o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo morrendo no dia 14 daquele ano, onde ele foi crucificado para realizar a redenção de todos os filhos e filhas de Deus. A redenção que foi representada lá na saída do povo hebreu do Egito, pois eles estavam ali recebendo redenção, porque redimir é voltar ao lugar original. E ali Deus estava realizando a obra para o regresso do povo hebreu à terra de Israel, a terra de onde eles tinham saído para ir ao Egito, onde estava José. Mas tinha chegado o tempo para serem restaurados à sua terra. E vejam como foi instituído no meio do povo hebreu esse Cordeiro Pascual, tipo e figura do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Assim também encontramos que todas as coisas que Deus estabeleceu têm um significado, não somente o significado natural que se vê, mas que tem um significado profético. E por isso é que no significado profético é que se realiza o programa divino. Aí, por trás desse significado profético, está o programa que Deus realizará. E agora vejam vocês como em todas as coisas que Deus fez, há um elemento profético, o qual está simbolizado em cada uma das obras de Deus. Agora vejam, o sol, do qual lemos no Salmo 19, encontramos que o sol representa a Deus, representa o Messias, representa Cristo. E disse que Deus disse: neles pôs uma tenda para o sol,
que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Agora vejam como o sol tem um tabernáculo e como o sol recorre ou percorre do leste a oeste sua trajetória. E logo quando chega ao oeste, percorreu sua trajetória de leste a oeste. E em seguida corresponde, estando no oeste, começar um novo recorrido do oeste ao leste. E agora vejam como Cristo, o sol de justiça, esteve manifestado, nasceu, saiu lá no leste, no Oriente Médio, na terra de Israel, e ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A primeira vinda de Cristo é o nascimento do sol lá no leste. E encontramos que esteve percorrendo o caminho de leste ao oeste. E como esteve ele percorrendo o caminho, encontramos que esteve percorrendo o caminho no meio da sua igreja, em seu templo, seu tabernáculo. Assim como o sol tem seu tabernáculo, porque Deus o colocou o tabernáculo para o sol literal e para o sol espiritual, que é Cristo, colocou um tabernáculo também, que é sua igreja. E ele esteve em sua igreja recorrendo este caminho de leste ao oeste, de etapa em etapa, de era em era, percorrendo o caminho do leste para o oeste, até chegar à era da pedra angular, que é a era que corresponde ao oeste. Por isso, o cumprimento de cada era corresponde ao território onde se cumpriu cada era, e onde Cristo esteve manifestado por meio do mensageiro de cada era. A primeira vinda de Cristo, vejam vocês, saiu no Oriente, ali nasceu o sol de justiça. E esteve percorrendo de leste a oeste, ou seja, da terra de Israel até a terra do continente americano. E o continente americano consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. Agora vejam, na parte da América Central está todo o Caribe. E agora podemos ver como Cristo veio de etapa em etapa, de era em era, percorrendo esse caminho em seu templo, seu tabernáculo, até chegar a este território latino-americano e caribenho, onde ele está resplandecendo. E vejam vocês, assim como Cristo esteve manifestado no continente americano, na América do Norte, no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio com o espírito e virtude de Elias, pela quarta ocasião manifestado esse ministério de Elias. A terceira ocasião em que esse ministério foi manifestado foi em João Batista, a segunda ocasião foi em Eliseu, e a primeira ocasião foi em Elias Tisbita. E agora, no tempo da tarde, da dispensação da graça, e no tempo da tarde da sétima era, a era de Laodiceia,
Cristo vem, no tempo da tarde manifestado no reverendo William Branham, Marion Branham, e estando manifestado no reverendo William Marion Branham, encontramos que chega a etapa em que finaliza o sol de iluminar na tarde da dispensação da graça e na tarde da sétima era, a era de Laodiceia. Mas recordem que quando o sol termina de iluminar em um dia, digamos, que termina ao pôr do sol, em seguida, a luz que há daí em diante corresponde ao novo dia que começa à tarde. E vejam vocês, a Escritura nos diz também que o sol conhece seu ocaso, ou seja, sua queda, seu final. Por isso é que por meio da manifestação que Cristo teve no reverendo William Branham, pôde o reverendo William Branham dizer, falando da segunda vinda de Cristo, disse: a ele convém crescer e a mim minguar. Agora o sol da tarde de um novo dia que está chegando ao seu final, encontramos que chega ao seu ocaso, começa a minguar, até que chega o momento onde o tempo para esse ministério termina. E por isso o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse no livro Os Selos, em espanhol, na página 474 e 475, nos disse o mesmo que disse João Batista, quando disseram que estavam seguindo a Jesus mais pessoas que a João, e que estava batizando mais pessoas que a João. O que disse João? A ele convém crescer e a mim minguar. Cristo, sendo o sol de justiça, nascendo na terra de Israel, convinha crescer. E a João Batista, sendo a luz da sétima era da igreja hebraica, que tinha chegado ao seu final e estava se apagando com o final do ministério de João Batista. João Batista, como a luz para aquela sétima etapa, ou era da igreja hebraica sob a lei, já se estava apagando. Jesus disse de João Batista, ele era a tocha que ardia, ou seja, uma lâmpada acesa que ardia. E vocês quiseram caminhar a sua luz, mas eu tenho maior testemunho que João. Porque sendo João uma luz, a luz da sétima etapa, ou era da igreja hebraica sob a lei, era a luz de uma era, e já estava se apagando. João disse, a mim me convém minguar. Assim como o sol vai minguando e vai caindo, assim estava acontecendo a João Batista. Mas Cristo, sendo o sol de justiça, a ele convinha crescer. Ao sol da tarde, vejam vocês, convém minguar e chega ao seu final. E logo esse sol que começa aí para um novo dia,
é quem convém crescer. Agora, o Sol, para crescer, vai passando por suas diferentes etapas para ir crescendo. E vejam vocês, o mesmo Sol que saiu no leste é quem esteve percorrendo do leste até o ocidente por meio da sua manifestação através desses 7 anjos mensageiros. Foi Cristo, o Sol de Justiça, o anjo do pacto, que veio manifestado de era em era através desses 7 anjos mensageiros, refletindo-se em cada anjo mensageiro. E o precursor da segunda vinda de Cristo, sabendo que ele era a luz da 7ª era da igreja gentia, do sétimo castiçal, desse castiçal que se encontrava no candelabro, a 7ª luz, esta chama acesa era o reverendo William Branham, aceso com o fogo do Espírito Santo, iluminando a 7ª era da igreja gentia no ocidente, na América do Norte. E daí a luz de Deus se estendeu até para outras nações. Mas vejam vocês, disse, sendo ele o precursor da segunda vinda de Cristo, ele disse na página 474 e 475 do livro dos selos em espanhol, disse, eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Está falando do 7º selo, ou seja, da segunda vinda de Cristo, daquele ao qual ele está preparando o caminho. Disse, não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm o mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando aparecer esta grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Se assim for, então os estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Ou seja, que não estará o precursor e o precursado ao mesmo tempo na terra. Mas se chegarem a estar por acaso, como esteve o precursor João Batista e o precursado Jesus, o que acontecerá? João disse, a ele lhe convém crescer e a mim minguar. E agora o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo? Disse, e até se assim for, ou seja, se estivesse os 2, o precursor e o precursado, ainda se assim for, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Ouvi-se abrir até onde ouvi. Agora vejam vocês que assim como Cristo veio manifestado em cada anjo mensageiro, em cada era, na porção correspondente da palavra de Deus prometida para cada era, para o último dia estará Jesus Cristo manifestado na porção correspondente na era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo esteve em cada era manifestado, em cada anjo mensageiro, na porção correspondente a cada era, e estará nesse tempo final, na era da pedra angular, manifestado na porção correspondente à era da pedra angular. E assim como podia dizer São Paulo, depois de mim vem outro, e esse outro que viria depois de Paulo, quem seria? Seria Irineu, o próximo mensageiro da segunda era da igreja gentia. Em seguida, Irineu podia dizer, depois de mim vem outro. E esse seria Martim, o qual viria para a terceira era da igreja gentia. Em seguida, Martim podia dizer, depois de mim vem outro. E esse seria Colombo, para a quarta era da igreja gentia. E podia dizer cada um destes mensageiros, depois de mim vem Jesus Cristo, manifestado
no próximo que virá depois de mim. Mas vejam vocês, o próximo que viria depois dele seria o mensageiro da próxima era da igreja, no qual viria Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo na porção correspondente a cada era. Vejam como Jesus Cristo, o sol de justiça, esteve manifestado de era em era, refletido em cada anjo mensageiro. E em seguida, Colombo podia dizer, depois de mim vem outro, e nesse outro virá Jesus Cristo manifestado. Virá Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado para a sua igreja. E em seguida, esse outro que viria seria quem? Depois de Colombo veio Lutero, depois de Lutero veio Wesley, e depois de Wesley veio o reverendo William Branham. Agora vejam, cada um podia dizer que depois dele viria outro. E agora o reverendo William Branham disse que depois dele virá outro, no qual virá quem? Virá Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, e do qual ele disse que seria a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. E o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo. Diz, orando na página 277 do livro dos selos em espanhol, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Agora vejam vocês, de era em era, Cristo chamou os seus em cada era por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de cada anjo mensageiro. E agora, para o último dia, virá o Espírito Santo manifestado novamente, mas em uma nova era e em uma nova dispensação. E isto será de acordo a Apocalipse 19, que é a vinda do Espírito Santo. E diz na página 256 do livro dos selos em espanhol, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Para poder ver a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, temos que encontrar o véu de carne, esse homem, no qual estará Cristo em Espírito Santo, o Verbo, manifestado em carne humana no último dia. E temos que encontrá-lo onde? No corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ir fora do corpo místico de Cristo, porque Cristo, o sol de justiça, esteve viajando do leste até o ocidente em seu corpo místico de crentes, manifestado por meio do mensageiro de cada era. E assim como esteve manifestado em cada era, no mensageiro de cada era, tem que estar manifestado na era da pedra angular, no mensageiro da era da pedra angular, para cumprir estas promessas, estas profecias correspondentes ao último dia, e Cristo se manifestar como o sol de justiça no último dia, nascendo ou se manifestando em sua igreja, e assim cumprindo a promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Agora vejam vocês, para o último dia, o mesmo sol que nasceu no leste é quem percorreria do leste até o oeste, seria Cristo. O mesmo que esteve manifestado lá em carne humana, esteve manifestado por meio de cada mensageiro em carne humana até chegar a este tempo final, onde ele estaria manifestado em seu anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. E esse é o sol de justiça que nasce para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial. E agora vejam, este é o mesmo sol que nascerá para o povo hebreu, o sol que o povo hebreu está esperando para este último dia, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia.
para o povo hebreu, isso será a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová manifestado em carne humana no último dia. E agora, assim como a primeira vinda de Cristo foi do leste para o oeste, sendo anunciada a primeira vinda de Cristo, para a bênção de todos os que creriam nele, para receber o novo nascimento e assim receber um corpo teofânico. Agora, a segunda vinda de Cristo, a vinda do sol de justiça, a vinda do anjo do pacto no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, é para os filhos e filhas de Deus receberem a bênção do corpo novo na obra de reclamação do nosso amado Senhor Jesus Cristo no último dia. Obra que Ele estará realizando neste último dia e que os escolhidos do último dia, que viverão na era da pedra angular, têm a promessa de serem transformados. Agora, não importa que alguns dos nossos parta, ele regressará a esta mesma era da pedra angular, porque esta é a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo. As outras 7 eras já passaram e não ocorreu a transformação deles. A transformação física não ocorreu nestas eras, mas uma transformação interna, espiritual, produzindo o novo nascimento, o qual também ocorre em nosso tempo para em seguida ter a transformação física externa de nosso corpo físico. E assim, com a segunda vinda de Cristo, receber os benefícios da sua obra de reclamação neste último dia e receber assim a transformação dos nossos corpos e ter um corpo eterno como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo e ser assim a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Com o novo nascimento, recebemos o corpo teofânico e assim recebemos a imagem de Cristo. Recebemos esta imagem de Deus, esse corpo teofânico, essa teofania. E agora nos falta a parte física, ou seja, nos falta esta semelhança física para ser semelhantes ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim ter um corpo eterno e viver eternamente nesse corpo. Para isto é a vinda de Cristo no último dia, a sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, onde o sol de justiça, Cristo, no ocidente, muda de ser o sol para a dispensação da graça, muda para a dispensação do reino. E para a dispensação do reino, a segunda vinda de Cristo é o sol de justiça nascendo para a dispensação do reino em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial. E em uma nova era, a era eterna, a era onde Cristo se manifesta como o sol de justiça, para trazer salvação aos seus filhos em suas asas, ou seja, nos ministérios de Moisés e Elias. E agora, a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor vindo em carne humana, vindo, o Verbo encarnado em um homem. E esse homem tem que ser o mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Porque sempre a palavra vem a um profeta. Ao profeta mensageiro de cada era, vem a palavra para cada era. E ao profeta mensageiro de cada dispensação, vem a palavra correspondente a cada dispensação. E agora vem a palavra correspondente à dispensação do reino e à era da pedra angular para o 7º milênio, encarnada em um homem que tem que ser o mensageiro da dispensação do reino ou um mensageiro dispensacional
E tem que ser o mensageiro da era da pedra angular, um mensageiro, um homem enviado por Cristo. E esse tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, por meio do qual Cristo estaria dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer, como prometeu em Apocalipse capítulo 4, dizendo: sobe aqui, aonde vamos subir? A era da pedra angular, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Depois dessas que já aconteceram aqui, há coisas que têm que de acontecer aqui na era da pedra angular, as quais não podiam ser reveladas nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos disse, e me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou a quem diz que enviou o seu anjo, enviou o seu anjo. E para o que enviou? Disse: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Cristo para revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer, obtemos o conhecimento de todo o programa divino correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino. Todo o programa divino correspondente ao corpo místico de Cristo na etapa da era da pedra angular, para assim receber a fé, a revelação do rapto, que é a revelação, a fé da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, receber a revelação da vinda do sol de justiça, resplandecendo e trazendo saúde, salvação para todos os escolhidos de Deus neste último dia. E agora, vejam como a mensagem do Evangelho do Reino, que contém o mistério, a revelação da segunda vinda de Cristo como sol de justiça resplandecente na era da pedra angular e na dispensação do reino e em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, o 7º milênio. Vejam vocês a mensagem do Evangelho do Reino que contém a revelação desse mistério. É uma mensagem que começa no Oeste, na América Latina e no Caribe, onde se cumpre a era da pedra angular e Cristo chama e junta seus escolhidos por meio da mensagem do último dia, a mensagem da era da pedra angular, a mensagem do Evangelho do Reino. Para em seguida esta mensagem chegar até o povo hebreu, como a mensagem que contém a revelação do nascimento do sol de justiça, para iluminar não somente aos escolhidos dentre os gentios na América Latina e no Caribe, mas a todos os seres humanos que vivem nesse planeta Terra, e chegar ao povo hebreu e iluminar o entendimento, os olhos do entendimento, para poder compreender o mistério da segunda vinda de Cristo e logo compreender o mistério da primeira vinda de Cristo. Porque eles compreenderão primeiro o mistério da segunda vinda de Cristo e em seguida compreenderão o mistério da primeira vinda de Cristo. Porque eles o verão em sua segunda vinda como o sol de justiça, nascendo e resplandecendo. Porque o sol que nasce pelo leste, primeiro está pelo oeste manifestado. E assim como os judeus, os hebreus, trouxeram o Evangelho da graça da primeira vinda de Cristo, a vinda do sol de justiça ao leste, trouxeram a mensagem do sol de justiça em sua primeira vinda lá 2000 anos atrás como Cordeiro de Deus, ou trouxeram para os gentios por meio do ministério de São Paulo e de São Pedro. Agora vejam vocês, assim como os hebreus trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus. Assim como houve 2 ministérios importantes no meio do povo hebreu, na Igreja do Senhor Jesus Cristo no princípio, o ministério de São Pedro e o ministério de São Paulo, onde esteve Cristo manifestado, o sol de justiça,
Para o último dia, no Ocidente, estarão estes dois ministérios tipificados nos ministérios de Pedro e Paulo, que serão os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, manifestados para levar a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. Eles são os que levam a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. Assim como os hebreus trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus. Agora vejam vocês, o Evangelho que chega aos hebreus é o Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E por meio dos ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras, é que a mensagem do Evangelho do Reino irá ao povo hebreu. E de onde irá a mensagem do Evangelho do Reino? Dentre os gentios, dentre os latinos-americanos e caribenhos do Ocidente, irá a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. E o povo hebreu verá o nascimento do sol de justiça e verá suas asas, os ministérios de Moisés e Elias trazendo salvação para o povo hebreu, mas primeiro para a igreja gentia, para a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e na dispensação do reino e em um novo dia milenial, ou seja, no 7º milênio. A mensagem da segunda vinda de Cristo é uma mensagem de oeste a leste. Esse é o recorrido para a mensagem do Evangelho do Reino. Esse é o recorrido para a mensagem da segunda vinda de Cristo, para este último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o recorrido para o sol de justiça, para este último dia, para este 7º milênio, que começou, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem. Mas se o deixarmos como está o calendário, pois já faltam somente uns 2 anos para chegar ao ano 2000 e em seguida começar o ano 2001 e assim estar no 7º milênio. Mas o calendário está atrasado e a Deus, pois não se atrasou o seu calendário. Assim que é no oeste, onde se cumpre a era da pedra angular entre os latinos-americanos e caribenhos, que o sol nasce, o sol de justiça nasce na igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, para a era da pedra angular, estará vestida não da lua, já não estará representada pela lua, mas pelo sol, porque chega a era da pedra angular, que é a era do sol. E por isso em Apocalipse capítulo 12, encontramos tanto o povo hebreu como a igreja do Senhor Jesus Cristo representados nesta mulher vestida do sol. Porque esta mulher vestida do sol é tanto o Israel terreno como o Israel celestial. É tanto o povo hebreu como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Agora podemos ver aqui esta coroa de 12 estrelas, que são os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E agora vestida do sol é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que aparece aí, vestida do sol. E o sol é Cristo. E Cristo, em sua segunda vinda, resplandecendo, estará manifestado em sua igreja, e assim sua igreja estará vestida do sol, já não da lua, mas do sol. Agora vejam como este mistério tão grande desta manifestação
da igreja vejam vocês, para ser cumprida na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe. Assim é como a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia estará vestida do sol. Vejamos, na mensagem titulada Shalom, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 15 e na página 16, da seguinte maneira. Agora, no outro dia, tínhamos no acontecimento da história da igreja. Na Bíblia, a lua representa a igreja e o sol representa Cristo, pelo qual encontramos em Revelação, capítulo 12, a mulher, o qual foi igreja. Ela foi encontrada com a lua sob seus pés e o sol em sua cabeça, 12 estrelas em sua coroa, o qual a igreja antiga, lei ortodoxa dos judeus, estava sob seus pés. Ela tinha cruzado sobre isso para a luz do sol. 12 estrelas são os 12 apóstolos que nos trouxeram as mensagens, agora sob o Espírito Santo. Agora encontramos que a lua nos céus é para refletir a luz do sol na ausência do sol. Nos dá luz para nos mover. Mas ainda não importa quanto reflita, ainda não é a luz perfeita. E a lua reflete sua luz na ausência do sol. Mas quando sai o sol, em seguida a lua não é mais necessária. E hoje a igreja está refletindo a luz do ausente Filho de Deus. A igreja é um reflexo da luz. Porque ele disse, ainda um pouquinho e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão porque eu estarei com vocês, ainda em vocês até o fim, até o final da era. As obras que eu faço, luzes que ele fez manifestas, e não há luz exceto através da palavra de Deus. Aquele sol é a palavra de Deus. No princípio, disse Deus, haja luz. E quando a manifestada palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi manifestada, havia luz. Primeiro Deus falou, Deus a falou. O que se não se manifestasse? Então ainda não era luz ainda. Mas quando ele a falou e em seguida era manifestada, vindicada, sua palavra é vindicada. A luz veio à existência. E essa é a única forma de poder ser feito agora. É quando a palavra é vindicada. A escrita palavra de Deus vindicada em seguida mostra a luz. É uma porção. Uma porção é acesa ou apagada em cada era. Encontramos nas eras da igreja do Antigo. Encontramos nas eras da igreja do Antigo Testamento. Cada vez que chegava um tempo para uma certa manifestação da jornada, havia um profeta que veio à terra. E a palavra veio ao profeta e ele fez esta palavra trazer vida. E quando esta palavra foi identificada, refletiu a Deus. E havia a era, havia a luz, e dessa maneira é que vem a luz hoje. Agora vejam como é que a luz
para nosso tempo, estaria manifestada a luz do sol. A luz do sol para a era da pedra angular é a manifestação de Jesus Cristo e o Espírito Santo cumprindo sua palavra prometida para a era da pedra angular e dispensação do reino, nesta gloriosa etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como a Igreja do Senhor Jesus Cristo entrou nesse tempo final, a era da pedra angular, que é a era da luz, do sol, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo se veste do sol neste tempo final. E aí é onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo obtém um conhecimento claro e completo de todo o programa de Deus correspondente a este tempo final. Tão e tão claro que esta mesma luz, que neste tempo final é manifestada em sua igreja na era da pedra angular, é a mesma luz que iluminará durante todo o reino milenial. Ou seja, que a mensagem do Evangelho do Reino estará dando a conhecer aos seres humanos durante todo o reino milenial, todo o programa divino correspondente à segunda vinda de Cristo. E estará dando a conhecer o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, o rosto do Filho do Homem resplandece como o sol, disse, e seu rosto era como o sol. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, o anjo forte que desce do céu, o Filho do Homem Jesus Cristo, o anjo do pacto, aparece. Disse aqui em Apocalipse capítulo 10, aparece com o seu rosto como o sol, disse, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Agora podemos ver que este anjo que desce do céu é Cristo, o sol de justiça, o mesmo sol que esteve lá no Ocidente, ou no Oriente, na terra de Israel. Esse é o mesmo sol que desce do céu neste último dia. É o mesmo anjo do pacto que se fez carne 2000 anos atrás e foi manifestado no leste em sua primeira vinda. E agora encontramos que este anjo do pacto, vejam vocês, aparece em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 em diante, aparece vestido de uma nuvem aí no céu. O arco-íris sobre a sua cabeça e seu rosto era como o sol. Encontramos que em 28 de fevereiro de 1963 apareceram no céu 7 anjos e arrebataram ao céu a essa constelação de anjos, arrebataram o precursor da segunda vinda de Cristo. A ciência viu esta nuvem formada por anjos, tirou a foto, a qual temos atualmente, e a qual apareceu na revista Ciência e na revista Life em 1963 como uma nuvem misteriosa. Mas o mistério desta nuvem é nada menos que a presença dos 7 anjos do Senhor Jesus Cristo, das 7 eras da Igreja Gentia, e a presença do anjo do pacto, do anjo de Jeová, ali com eles. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 469, disse, do livro dos selos, disse, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, pareceu-me muito diferente dos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E quem estava? Aqui o temos.
3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, que era este, aqui estão suas asas estendidas. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me levou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º, ou seja, este 7º selo. Destes anjos, qual é o que tem o 7º selo? Este que está voando aqui com suas asas estendidas. Se virarmos a foto para a direita, vejam vocês, este é quem forma a cabeleira branca do Senhor Jesus Cristo. Este é o que forma esta cabeleira branca do Senhor Jesus Cristo como juiz de toda a terra. E aqui temos os outros anjos formando a barba do Senhor. Agora vejam que esse anjo diz aqui, este anjo estava voando como? Estava voando para o Oriente. Ou seja, vinha do Oeste, voando para o Oriente. Isto é assim, porque sua mensagem é do Oeste a Leste, como o Sol que vai sair na terra de Israel no leste, no Oriente Médio, é o mesmo Sol que primeiro está no Oeste. E agora vejam vocês, este anjo, o anjo do pacto, o qual foi manifestado no leste, 2000 anos atrás em carne humana, agora aparece no Oeste. Aparece sobre os céus do Arizona, com os 7 anjos mensageiros. E sempre que Deus vai fazer algo na terra, primeiro o faz, o mostra no céu. Todo o que foi visto ali é tipo e figura do que Deus estará fazendo neste tempo final. Porque é para o tempo final que os anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia virão, ressuscitados com o grupo de cada era. E também estará o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Eles virão à igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, ressuscitados com seus anjos mensageiros. E Cristo estará também em sua igreja, manifestado na era da pedra angular. E haverá uma grande reunião de anjos mensageiros na era da pedra angular, com o grupo de cada anjo mensageiro das eras passadas e o grupo do anjo mensageiro da era da pedra angular. E tudo isto que foi mostrado no céu será cumprido na terra neste último dia. Agora, até no céu, o nome eterno de Deus, o qual interpretaram como Jeová, foi ali refletido, manifestado. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, falando desse grande evento de 28 de fevereiro de 1963, disse: Ele estabeleceu a luz lá em cima, em revelação a isso, para mostrar-se ao mundo. Quando ele enviou os 7 anjos para revelar os 7 mensageiros que tinham estado através dali e mostrar os cabos soltos, cada anjo vindo a cada dia
e revelando os cabos soltos que Lutero deixou, e deixou Wesley, e deixou Pentecoste. Está tudo representado ali. Ou seja, está tudo representado onde? Está tudo representado ali, nesta reunião de anjos, em 28 de fevereiro de 1963. Tudo está representado onde? Ali. E o mesmo tipo e sombra do grande Shalom, Jeová, JVHU, ou seja, que as 4 letras consoantes que Deus deu ao profeta Moisés no capítulo 3 de Êxodo, como o nome de Deus, o qual nosso irmão Branham menciona como JVHU, mas que no dicionário bíblico e em algumas versões bíblicas ou traduções bíblicas colocam o melhor, as letras que a seguir lhes estarei lendo. Y grego HWH. I grega HWH são as letras que dá aqui o dicionário bíblico. E também isto encontramos em algumas Bíblias que foram escritas, Bíblias em diferentes traduções. Encontramos em algumas Bíblias, nas notas, as anotações que dá estas letras YHWH. Agora vejam, tudo isso foi refletido lá, nessa constelação de anjos, porque ali estava quem tem essas 4 letras, YHWH, ou como disse o nosso irmão Branham, JVHU. Porque ali está quem? O anjo que era muito diferente dos demais. O qual é o anjo do pacto? Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Jesus Cristo em Espírito Santo, para no último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino ser manifestado na terra em carne humana. Vir, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, em um homem, no anjo mensageiro da era da pedra angular e anjo mensageiro da dispensação do reino, no último dia, no 7º milênio, para assim cumprir o que foi refletido lá no céu por esse anjo que era muito diferente dos demais. Assim como teve uma manifestação em cada anjo mensageiro, em cada era, terá sua manifestação final na era da pedra angular, no anjo mensageiro da era da pedra angular e anjo mensageiro da dispensação do reino, para resplandecer no meio da sua igreja, e sua igreja ser coberta pela luz do sol de justiça. E assim sua igreja estar envolvida na luz do sol de justiça neste último dia. E assim esta igreja do Senhor Jesus Cristo não estar vestida da lua, mas estar vestida do sol, que é Cristo, a palavra, para ser revelada essa luz. Esta palavra nesse último dia, para Cristo ser revelado, o anjo do pacto em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. E desta revelação é que estará cheia a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E assim estará vestida do sol, neste tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em seguida, o povo hebreu. Porque o povo hebreu receberá também a luz do sol de justiça resplandecendo neste último dia, na manifestação do último dia do anjo do pacto, do anjo de Jeová, manifestado em carne humana, no último dia em seu anjo mensageiro. Esta é a mesma revelação que o povo hebreu receberá, e assim também estará o povo hebreu vestido do sol.
Assim estará o povo hebreu, representado aqui nesta mulher que está vestida do sol, com a lua sob seus pés. Porque as 7 eras da igreja hebraica sob a lei já passaram, e as 7 eras da igreja gentia sob a graça também já transcorreram, e agora estamos mais acima. E estamos mais acima das 7 eras da igreja gentia, com a lua, que representa as 7 eras da igreja gentia. Estão como? Estão sob nossos pés, porque nós estamos aqui em cima, acima, na era da pedra angular. E está a igreja do Senhor Jesus Cristo vestida aqui do quê? Do sol. Primeiro esteve vestida da lua, aqui nas eras da igreja gentia, mas agora a igreja de Jesus Cristo subiu à era da pedra angular e está vestida do sol. Porque a manifestação de Cristo para este último dia, na era da pedra angular, é como o sol de justiça nascendo, saindo, surgindo em um novo dia milenial e em um novo dia dispensacional. Houve um caso aqui que o reverendo William Branham mencionou, de um jovem que saiu a pescar com um ancião pescador, e houve uma tempestade durante a noite, e estava tão escuro que eles não sabiam onde se encontravam. E vejam vocês, esta pesca ou esta saída para pescar foi na costa oeste. E estava tudo tão escuro. E a tempestade era tão terrível. E houve neblina, uma neblina terrível. E disse, assim que este pescador foi, ou melhor, um aprendiz, ou seja, um jovem pescador, vocês sabem, ele foi pescar e se perderam, esperando que amanhecesse. Mas com esse jovem pescador estava o quê? Um ancião pescador. Vocês sabem, e eles já não podiam ouvir mais a sirene de alarme, e este pescador se excitou todo e disse, ouça, estamos nos perdendo no mar, ouça. Ele se excitou todo, ele disse, ou seja, o ancião pescador, ele disse, sente-se, sente-se, filho, sente-se. O velho pescador, tranquilo, vocês sabem, ele sabia do que estava falando. Dizia, só espere até que saia o sol, e então veremos onde nos achamos. Você diz, deveria ser metodista, batista ou pentecostal? Só espere. O filho sobe. O filho é o sol. Jesus Cristo. O Filho de Deus está representado no quê? No sol. O Filho sobe. Veremos onde nos encontramos. Ele é a palavra. Espere até que vejas a palavra manifestada, brilhando em cima da semente, o feixe mexido. Veremos onde nos encontramos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo chegou ao tempo em que o Filho, Jesus Cristo, saiu na era da pedra angular, como o sol de justiça manifestado, para que nós possamos ver onde nos encontramos. Onde nos encontramos? Nos encontramos na era da pedra angular. Nos encontramos na era mais gloriosa de todas as eras, esperando aos mortos em Cristo que ressuscitem e esperando
até que o último dos escolhidos seja chamado e juntado na era da pedra angular, e sejamos assim todos preparados para sermos transformados e raptados nesse último dia. Estamos vendo onde nos encontramos neste tempo final. Nos encontramos em um novo dia dispensacional, no novo dia da dispensação do reino, a 7ª dispensação. E nos encontramos em um novo dia de era, a era da pedra angular. E nos encontramos em um novo dia milenial, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem. Nos encontramos então no 7º milênio, já começando onde o sol nascente começou a brilhar, a resplandecer. Agora, vejam vocês como, neste dia no qual estamos, este dia espiritual, estamos vivendo na parte mais gloriosa do corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, onde se veste a igreja do Senhor Jesus Cristo do Sol. Se veste do quê? De Cristo, se veste de Cristo em sua segunda vinda como sol de justiça, resplandecendo. E obtém toda a revelação da segunda vinda de Cristo e obtém todos os benefícios da segunda vinda de Cristo em sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. E assim como disse o precursor da segunda vinda de Cristo, falando sobre uma gotinha de água que durante a noite desce por causa do orvalho, desce à terra e se coloca sobre as folhas de árvores e de plantas. E em seguida, na manhã, você vê sobre as folhas gotinhas de água de orvalho que começam a brilhar quando o sol começa a sair. Por quê? Porque esse é o sol que as levará onde elas estavam antes de estar na terra. As levará ao lugar de origem delas. E assim é quando os escolhidos de Deus, na era da pedra angular, veem o sol nascendo e resplandecendo neste último dia. Veem a vinda do sol nascente, a vinda de Cristo resplandecendo para nos levar à casa de nosso Pai Celestial neste último dia. Agora vejam, para o sol poder levar estas gotinhas de água, os raios do sol penetram nesta gotinha de água e produzem uma mudança, uma transformação nesta gotinha de água. E quando essa gotinha de água é transformada, desaparece. Ninguém a vê ir. Por quê? Porque foi mudada e deixou de ser vista pelos seres humanos, pela vista humana. E os escolhidos, como gotinhas de água de orvalho, serão transformados. E iremos daqui à casa do nosso Pai Celestial, de onde nós viemos, a este planeta Terra. Agora vejam como o nascimento do sol, que é a segunda vinda de Cristo, é para nos levar à casa do nosso Pai Celestial. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou, pois, preparar-vos lugar. E se for e vos preparar lugar, virei outra vez e os tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para isso é a segunda vinda de Cristo, como sol de justiça resplandecendo. E em sua segunda vinda,
E o programa da sua segunda vinda é um programa de oeste a leste. Começa no oeste e vai dirigir para o leste, assim como o anjo, que era diferente dos demais, estava viajando do oeste, vindo do oeste, olhando para o leste, e estava olhando para o oeste, para o leste, e estava viajando do oeste a leste, porque assim é a mensagem da vinda desse anjo, que era muito diferente dos demais. A mensagem que gira ao redor deste anjo, que era diferente dos demais, é a mensagem da segunda vinda de Cristo, porque esse anjo é Cristo aparecendo junto com esses 7 anjos lá no céu, em 1963, 28 de fevereiro de 1963, mostrando o que estará acontecendo neste tempo final, ao final do 7º selo. Ao final do 7º selo, os 7 anjos mensageiros aparecerão com o grupo que eles tiveram em cada era. E nós estaremos aqui na terra, os que tivermos ficado até este momento, que será a maioria dos escolhidos desse tempo, da era da pedra angular. E seremos transformados. Também regressarão em corpos eternos os de nossa era que partiram. E em seguida, nos iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes, haverá uma manifestação em um lapso de tempo de 30 a 40 dias, já estando adotados e com o corpo eterno, e a luz que estará resplandecendo, a luz da segunda vinda que estará resplandecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. Esta luz chegará até o leste, até o povo hebreu. E eles o verão no topo do monte de Sião, assim como foi visto no topo do monte da transfiguração com seu rosto como sol, e assim como foram vistos também Moisés e Elias no topo do monte da transfiguração com nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso fala do que estará acontecendo neste tempo final, na era da pedra angular, que é o cume, o topo do monte de Sião, do monte de Deus, do Israel celestial. Isto foi representado também no monte Sinai. O que foi visto lá é o que também seria visto em seguida no monte da transfiguração e seria visto no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. E lá, vejam vocês, veio Deus com os milhares de milhares. E no monte da transfiguração encontramos que ali estão representados estes milhares de milhares em Cristo, em Moisés e em Elias. E no monte de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, aí, com a vinda do Senhor, virão também os milhares e milhares, ou milhões de milhões do corpo místico de Cristo, das eras passadas e os do nosso tempo também. Seremos transformados, assim como Cristo prometeu e como Cristo se transfigurou diante de seus discípulos.
E agora vejam vocês como vieram da sexta dimensão, Moisés e Elias, para terem esse encontro com Jesus ali. E assim virão também todos os que estão na sexta dimensão para o encontro com Cristo na era da pedra angular. Cristo os trará da sexta dimensão. Agora, vejam como todas estas coisas que ocorreram no passado dão testemunho de coisas que acontecerão neste tempo final. Agora, o que foi visto na nuvem de anjos em 28 de fevereiro de 1963, foi tirada fotos. Isso é o que Cristo estará materializando na era da pedra angular. Já os 7 anjos mensageiros das 7 eras foram manifestados aqui, e somente aqui é manifestado o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo estará manifestado. E essa era virá os 7 anjos mensageiros com os escolhidos de sua era, quando ressuscitem nesse tempo final. Para isso é a manifestação de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, ele tem um programa, o qual ele vai realizar na era da pedra angular. E não sabemos quantos anos lhe corresponde realizar todo esse programa que ele tem para realizar neste último dia. Mas a culminação deste programa é no final do 7º selo, porque primeiro, vejam vocês, se cumprem esses selos, se cumpre o 7º selo e realiza a obra correspondente durante esse tempo da manifestação de Cristo, que vai em uma etapa progressiva, até que chega ao topo de sua obra. Assim como foi na primeira vinda de Cristo, que esteve na terra, cumprida a primeira vinda de Cristo, por 33 anos. Mas ao final de seu ministério, foi que realizou a parte culminante de sua primeira vinda. Agora, não sabemos quanto tempo estará Cristo manifestado em carne humana, na era da pedra angular. Mas no final desta manifestação em carne humana, a obra de reclamação será feita. E os que vivemos seremos transformados depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados. Agora podemos ver o mistério do recorrido do Sol. Cristo, em sua primeira vinda do leste ao oeste, e o recorrido do Sol de Cristo em sua segunda vinda de oeste a leste, para este tempo final. Vejam onde é que se entrelaça o Sol do leste a oeste com o Sol do oeste a leste. Vejam onde se entrelaçam a primeira vinda de Cristo e seu recorrido desde o leste até o oeste, se entrelaçam onde? No oeste. No oeste é que se entrelaça a mensagem da primeira vinda de Cristo com a mensagem da segunda vinda de Cristo. Aí é onde se entrelaçam a mensagem do Evangelho da Graça e a mensagem do Evangelho do Reino. Assim, como a mensagem da dispensação da lei, mensagem que o povo hebreu recebeu no meio dos gentios, lá no Monte Sinai, um monte gentil, encontramos que em seguida se entrelaçou a mensagem da graça com a mensagem da lei, se entrelaçaram na terra de Israel. Ali, em Jerusalém, se entrelaçaram no leste, porque ali no leste foi que chegou ao seu final,
chegou ao seu final a dispensação da lei, com a sétima etapa ou era da igreja hebraica sob a lei. E agora é no Ocidente, onde chega ao seu final o recorrido do sol de leste a oeste, para, com a segunda vinda de Cristo no oeste, começar o recorrido do sol do oeste a leste, com a mensagem que vai do oeste a leste, que é a mensagem do Evangelho do Reino. O recorrido do sol do oeste a leste é o mistério para ser revelado neste último dia e ser dado assim a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu e a todos os seres humanos que vivem nesse planeta Terra e a todos os seres humanos que estarão no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o recorrido do sol do oeste a leste. O mistério contido na mensagem do Evangelho do Reino. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho deste mistério, do recorrido do sol de oeste a leste, assim como vimos o mistério do recorrido do sol de leste a oeste, ou seja, o recorrido da primeira vinda de Cristo, que é o sol que nasceu no leste e viria até o oeste, para em seguida a segunda vinda de Cristo nascer no oeste. No meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, assim como a primeira vinda de Cristo nasceu onde? No leste, no meio do Israel terrenal, o qual estava esperando a vinda do Messias. E agora a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo, do anjo do pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aqui eu esteve esperando, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo final, se encontra na era da pedra angular, que é a era que corresponde à América Latina e ao Caribe. É do Ocidente que a promessa da vinda do anjo do pacto se cumpre. E este é o sol do oeste que viajará até o leste, iluminando a alma e o entendimento de todos os seres humanos durante o 7º milênio. E durante este tempo que antecede ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, o sol que veio do leste até o oeste e que nasce agora no oeste, como o sol do oeste para ir ao leste, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos ilumine o entendimento e a alma, e nos deixe compreender todos esses mistérios correspondentes a este último dia, e em breve todos os escolhidos do último dia sejam chamados e juntados os que faltam, e todos sejamos transformados, e sejamos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. E já para terminar, onde estão os escolhidos de Deus que veriam o sol do oeste nascendo e resplandecendo para ir do oeste a leste? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe. A América Latina e o Caribe é o território que tem o privilégio maior e bênção maior que tenha tido nação alguma depois do povo hebreu, que teve
a bênção da primeira vinda de Cristo. Quem iria imaginar que este mistério seria aberto na América Latina e no Caribe? Ninguém podia imaginar, mas foi aberto. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E até o próximo domingo, Deus primeiro, em que estarei novamente com vocês para continuar vendo todo o programa divino correspondente ao nosso tempo e receber assim as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua amável atenção e passem todos muito boa noite.